Finalmente chegou a hora da grande batalha de Wano começar. Só que no meio do caminho pra Onigashima, a rapaziada vai descobrir que tem um traidor entre eles. Um espião que se infiltrou por mais de 50 anos só esperando pelo dia de apunhalar todo mundo pelas costas. Uma semana antes da grande batalha, os samurais receberam toneladas de espadas, arranjadas pelo Kawamatsu e pelo Onimaru, que deram a vida pra conseguir elas. Enquanto isso, a Hiyori conseguia convencer o Zoro a devolver a Shuzui pra Wano, dando pra ele simplesmente a única espada que já conseguiu cortar o Kaido na vida, a Enma de Kozuki Oden. Só que o Kawamatsu gritava que ela não podia dar a herança do pai dela. A mina conta que o pai dela deixou uma espada pra cada filho. O Hanyen Tonosuke ficou com a Ame no Habakiri, que junto com a Enma foram forjadas por grandes ferreiros de Wano. O Kawamatsu fala que é por isso mesmo que ela não pode entregar uma espada renomada na mão de um esquisitão. Mas a Hiyori manda ele não ser rude com o homem que salvou a vida dela. Lembrando que o capitão dele também salvou o Kawamatsu, né? E depois de muito implorar, a Hiyori conseguiu fazer ele aceitar a troca. O Zorão conta que conseguiu aquela espada depois de derrotar o Ryuma, mesmo que tenha sido só o cadáver dele. E os dois ficaram mais perdidos que piolho na cabeça de careca. Então o Zoro fala que depois também quer visitar o túmulo do Ryuma. E o Kawamatsu tava quase tendo um AVC ali. Enquanto isso, lá na prisão, parece que o jogo virou. Porque o Hawkins, que tava torturando o coitado do Lau, tava fazendo cosplay de Satoru Gojo partido no meio igual um Kit Kat. O Lau pergunta o que aconteceu com a aliança dele com o Kid e o Apu. E o loirinho fala que armaram pra eles porque o Apu tava do lado do Kaido o tempo todo. O chifrudo diz que eles podiam virar seus subordinados se quisessem viver. Como a probabilidade de vitória e de fuga eram de 0%, o Hawkins teve que aceitar. Mas o Kid e o Killer eram poucas ideias e poucos neurônios. Por isso tomaram a maior surra e viraram escravos de Udon. Ele fala que a força dos Yonkous é simplesmente de outro mundo. E diz que era melhor o Lau desistir dessa aliança com o chapéu de palha. Mas o cirurgião mete a espada no meio daquela cabeça de caixa d'água pra mostrar quem é que manda. E quando ele sai da cela, tinha um homem misterioso só de olho deixando ele escapar. E como eu sou filho do Sherlock Holmes, e os sapatos desse cara bateram com o figure action do X-Drake de 19 centímetros, eu tenho quase certeza que é ele. Enquanto isso, lá em Udon, o menino Luffy continuava socando a parede de ferro, imaginando a cara do Kaido. O velho Ryo manda ele lembrar que não vai conseguir vencer na força, então tem que dominar o Ryo. Só que o Chopper e os outros estavam de boca aberta, porque o Luffy fazia aquela parede de ferro parecer uma massa de pizza. E faltavam só 5 dias pra grande batalha. Depois disso, o Kinemon ligou pra todos os Yakuzas pra falar sobre uma mudança no símbolo dos panfletos. Diz que tinham 2 linhas na barriga da cobra e que era uma mensagem do mestre Yasui. O velho Ryo já entendeu na hora. Os outros Yakuzas quebraram a cabeça, mas também conseguiram entender. E presta atenção nisso aí, porque o Kinemon vai fazer uma grande cagada mais pra frente, que vai acabar salvando todo o plano sem querer. A Nami fica impressionada que o povo de Wano conseguiu entender a mensagem só com um risco no papel. E o Calvomon fala que ela só vai entender se souber o nome dos portos de Wano. O porto de Itachi é uma doninha, o porto de Neko é um gato, o de Kaera é um sapo, Mogura é uma topeira, Tokage é um lagarto e de Rabu é uma cobra. Ou seja, o símbolo da cobra quer dizer que o porto de Rabu era o ponto de encontro. Mas agora que adicionaram 2 patas, viram um lagarto. E eles vão mudar de porto pra nenhum inimigo atrapalhar os planos. E tudo isso era graças ao mestre Yasui, que se sacrificou pelo plano. Agora, com todos juntos, a força militar não para de crescer. Eles ainda não sabem onde tá o Denjiro, mas já tem 7 dos vassalos de Oden reunidos. E agora eles vão começar a debater os planos pra arrancar as cabeças do Orochi e do Kaido. Enquanto isso, o chifrudo tava enchendo a cara de cachaça do lado da Big Mom, esvaziando a panela de sopa. Ao mesmo tempo, o esquisitão do Apu tava voltando pra Wano. E como cê sabe, só tem 2 jeitos de entrar em Wano. O primeiro é o que os malucos fazem, correndo o risco de virar ração de carpas. E o segundo é abrindo a passagem secreta pra uma caverna na cachoeira. Mas é claro que só os cachorrinhos do Kaido têm acesso a ela, né? Eles vão pra um elevador e vão parar em Hakumai. E se você pensa que eles estão voltando pra uma missão super secreta, tá completamente enganado. E esses vagabundos só querem participar do Festival Dourado em Onigashima, que vai ter um banquete daqueles. E junto deles tinha um fucking gigante dinossauro, sei lá, nem o Oda sabe o que é isso. Os 2 Yonkous continuavam enchendo a cara e a pança. O Queen pergunta se eles ficaram amigos depois de tentar arrancar a cabeça um do outro. Só que do nada eles simplesmente decidem formar uma aliança. E o coração do Queen tava quase saindo pela boca. Primeiro eles iam dominar o mundo e depois voltavam a sair na porrada. Nem um pouco apelão essa aliança aí, né? Lá no vilarejo Amigaça, todos os banhas vermelhos estavam quase soltando fogos de artifício pela bunda. Porque o Kawamatsu contou que a mestra Hiyori tá viva. Ela ficou pra trás pra cuidar da Otoko, mas se ajoelhou pedindo pra eles juntarem forças e salvarem o país de Wano. O Kanjuro não conseguia acreditar que aquela capetinha disse uma coisa adulta dessas. O Rice achou que tinha acontecido alguma coisa ruim com ela quando o Kawamatsu foi preso, mas ele disse que agora ela tá em um lugar seguro. E a rapaziada chorou igual um bando de recém-nascidos. O Calvo, aos 8 anos, foi correndo agradecer o Zorojuro por salvar sua irmã. Diz que ela não passa de uma bebê chorona, mas o Zorão pergunta se ele tá achando que a vida é um morango, já que só ele viajou pro futuro e agora ela é 18 anos mais velha que ele. E o Hanyen Tonosuke só conseguia imaginar ela dando uma voadora com esse tamanho todo agora. O Gado Supremo fica boladão, perguntando se aquela gatinha que não desgrudava dele é a irmã do Momonosuke. E já foi puxar o saco do pivete pra tentar conquistar a irmã. Depois disso, o velho Narigudo interrompe, falando que tá tudo pronto. A Kiko também chega entregando a Kitetsu II, que foi confiscada do Luffy em Udon, a mesma que o moleque pegou sem permissão. E o Zoro fala que sabia que aquela era uma espada renomada. O Narigudo fala que o nome dele é Tenguyama Hitetsu, um ferreiro de Wano. E por 2 décadas ele esperou pelo dia que entregaria essa espada pro mestre Momonosuke e pra Hiyori. E o pivete ficou tão surpreso que até se transformou em lagartixa. Essas eram as preciosas espadas do Oden. Ame no Habakiri, capaz de partir o céu no meio, e Enma, capaz de cortar até o fosso do
inferno. E assim como a Shuzuya, elas são duas das 21 espadas grandiosas. O Momonosuke fala que ainda não tá pronto pra ficar com a espada dele, enquanto a Ema foi entregue pro Zoro. Mas o Narigudo fala que ele tem que saber que o único que foi capaz de empunhar a Ema nesse país foi o Kozuki Oden. Depois disso, o homem já começou a ficar peladão e foi testar a espada. O Calvomon tenta dar um aviso pra ele não usar essa espada, mas ele não quis nem saber e continuou. A espada começou a liberar uma aura insana, fazendo o Zoro virar um Super Saiyajin. Ele deu um único corte que partiu o morro inteiro em um piscar de olhos. O problema é que a força dela era tão grande que tava sugando toda a energia do Zoro e deixando ele com o braço mais fino que o do Brook. Mas com muito esforço ele mostrou quem é que manda e voltou ao normal. Essa é a Ema. Ela devora o Ryo do usuário e corta mais que o necessário. E o velho fala que se o Zoro fosse um espadachim comum, o corpo dele já teria secado e desmaiado. Ele pergunta se o cabelo de mato vai querer outra espada, mas é claro que ele ia querer ficar com a Ema, né? Porque quando ele se acostumar com ela, vai ficar ainda mais forte do que já é. E o Kawamatsu racha o bico falando que ele é maluco. Enquanto isso, lá em Udon, o Luffy ativava o seu Gear Force pra continuar treinando e usou um King Kong Gun que estraçalhou aquela parede de ferro como se fosse de vidro. Só que ainda não era o Ryo que ele queria usar, e os prisioneiros nem acreditavam que isso tinha sido uma falha. Enquanto isso, a Robin falava que, pelo que ela sabe, os Piratas Feras têm 20.000 soldados e o Shogun Orochi tem 10.000. Isso que eles nem sabem sobre a aliança do Chifrudo com a Big Mom ainda. Já os samurais de Wano tinham cerca de 4.000 homens ao seu lado. Lá ele. O Luffy continuava dando socos na parede e tiveram que montar um coliseu de ferro pro moleque treinar. O Chopper fala que eles têm que partir, mas o macaco de borracha pede pra esperar mais um pouco, porque ele vai dominar o Ryo a tempo, custe o que custar. O Zoro treinava com a sua nova espada e tava sofrendo pra não ser consumido pela Ema. Do nada, a Otama chega montada no Chopper cavalo e o Luffy hibernando nas costas dele. Depois disso, Kinemon recebeu uma ligação de todos os Yakuzas, falando que eles conseguiram juntar mais 200 soldados em um ano. E geral comemorou, porque agora eles tinham 4.200 homens. Quanto mais melhor, né? Só mais 25.800 eles empatam com os Piratas Feras, sem contar as tropas da Big Mom. O Kinemon fala que ainda não tiveram notícias do Lau. E a gorda da Shinobu pergunta quem liga pra aquele nóia. Mal sabe ela que esse nóia faria picadinho dela e assava um bacon com essa banha toda acumulada. O Luffy treinou tanto que não acordava nem se um prédio caísse do lado dele. Enquanto isso, os presos lá no centro queriam sair pra participar do Festival do Fogo. Mas é claro que eles não podiam, né? Saidinha de bandido é só no Brasil mesmo. O Kinemon fala pra eles usarem o tempo que resta pra se prepararem pro grande dia. E combinam de se encontrar no porto de encontro. O Ranhento Nosuke tava ali de boa fazendo uma fotossíntese. E a Otama foi entregar um chapéu de palha pra ele. Tá querendo virar o protagonista do anime, né, safado? Mas ele não era especial não, porque a guria já tinha feito um pra todo mundo. Os banhas estavam partindo primeiro, porque ainda tinham coisas pra fazer. E o Luffy fala pra eles não serem capturados. Depois disso, a Hiyori volta a tocar sua guitarra de madeira. Enquanto em outras fábricas, os prisioneiros continuavam trabalhando, conversando sobre os rumores que o mestre Yasuya cobertou os 9 banhas. E aquilo não era nenhuma brincadeira, e sim um sinal do ataque de verdade. Mas tinha outros que não botavam fé, falando que mesmo que o Kinemon e os outros estejam vivos, devem estar velhos e sem força nem pra segurar numa espada. Mas pra pegar na espada, esses caras são profissionais. Falavam que ninguém viria salvar esse país no fim do mundo. E mesmo que viessem, não teriam força pra bater de frente com o Kaido. Enquanto os 7 dos 9 banhas vermelhos, uma gorda e um ranhento partiam em silêncio pra fazer história. A Robin fala que quando eles vencerem a batalha, vão construir túmulos melhores pro Yasuo e pro Pedro, que se sacrificaram pelo plano. O velho Narigudo apareceu no meio do treino do Zorão, falando que Kitetsu finalmente encontrou um dono digno. E o espadachim ficou surpreso quando soube que a Kitetsu terceiro dele era obra do Coroa. Disse que ela segue a mesma lógica das espadas amaldiçoadas, que os fracos não conseguem empunhá-las, mas ela encaixou como uma luva na mão do Zoro. Assim como a Wada Ichimonji e a Ema, que foram forjadas pela mesma pessoa. O lendário ferreiro Shimotsuki Kozaburo, que partiu ilegalmente do país meio século atrás. O Narigudo fala que a Ema ainda não se tornou uma lâmina negra, já que ela depende da habilidade do portador pra evoluir. E o Zoro fala que pode deixar, porque ela vai se transformar na matadora de Yonkous. Enquanto isso, o Orochi era enganado igual um patinho, já que o diretor domado pela Otama disse que tava tudo certo em Udon, e tudo que ele ouviu era só um boato. Mas o que não era só um boato era a informação que esse corno tinha recebido, que o ponto de encontro dos samurais ia ser em Tokage e não Rabu, sem contar que Kozuki Hiyori tava viva no norte. Mas isso era sem dúvidas muito suspeito, porque os únicos que sabiam disso estavam no time dos samurais na reunião da floresta. Mas não importa, pode vir quem for, que o chimpanzé de borracha tava quase dominando o Ryo pra descer o cacete em geral, mandando o Kaido esperar porque a hora dele ia chegar. Então toda a rapaziada tava se preparando pra ir pro ponto de encontro, porque o Festival do Fogo finalmente chegou, e a grande batalha que ia decidir o futuro do país tava prestes a começar. E finalmente chegou o grande dia. Dezenas de soldados estavam se reunindo pro ataque no Porto Tokage, indo direto pra Onigashima arrancar a cabeça do Kaido. Ou pelo menos era pra ser assim. Mas lá no porto não tinha nenhum navio e muito menos 4.000 soldados. O porto tinha sido atacado e nenhuma alma viva chegava lá. O Kinemon perguntou onde o Luffy e o Ryogoro estão, mas ninguém respondia e os vassalos de Oden ficavam desesperados. Ele não parava de chamar e o Ashura Doji foi poupar ele da humilhação, falando que eles foram abandonados pelos céus e ninguém vai vir ajudar. Então eles começam a entrar em um bote e o Momonosuke fala que isso é loucura, porque o bote não vai durar nem 5 segundos nessas ondas agitadas. Mas o Kinemon fala que se não forem agora, vão ter que esperar por um ano. E todo o esforço deles até agora vai pro lixo. O pivete ranhento grita que proíbe ele de entrar nesse barco, mas eles foram sozinhos pra enfrentar os mais de 30.000 soldados do Kaido. O Calvomon fala que eles estão em menor número, então vão conseguir se infiltrar facilmente. E assim colocar uma espada no pescoço do Kaido antes que percebam. A Kiku começa a chorar, falando que tem algo errado, porque o plano
deles vazou de novo. Assim como no dia da invasão do Oden, que o Kaido já estava preparado para receber eles. E isso só podia significar que tem um espião entre eles. O Kinemon já queria desistir de tudo, mas aqui comanda ele virar homem, descobrir quem é o espião, desmascarar e seguir em frente. Só que é claro que o espião não vai confessar, e só Deus sabe quanto tempo faz que essa pessoa tá traindo eles. Mas o Rice e o Kawamatsu falam que eles não podem suspeitar deles mesmo agora, porque senão vão fazer exatamente o que o inimigo quer. Só que Kiko fala que quem traiu o Mestre Oden merece ser punido, e o Kanjuro concorda. O Calvumon fala que eles dividiram esse caminho por muitos anos, e se alguém traiu eles é porque devia estar sofrendo muito e foi chantageado pelo Kaido ou Orochi, então pediu desculpas por não ter percebido antes. Mas a Kiko manda ele parar de ser burro, porque se não fosse pelo espião, o Mestre Oden ainda estaria vivo. O Kanjuro fala que entende a Kiko e é melhor eles esclarecerem tudo. E com um sorriso diabólico, esse vagabundo maldito revela que ele era o espião. O Kinemon manda ele nem brincar com isso, porque eles quase morreram fervidos juntos. O cabelo menstruado fala que ele teria cumprido seu papel, morrendo ao lado deles. Mas ele fala que Kanjuro, a chuva da noite, que jurou lealdade a Oden, nunca existiu. Ele apenas dividiu a vida inteira com eles pra ganhar sua confiança. Não odiava ninguém, ele só enviou informações pro Mestre Orochi. E eles não acreditavam que era tudo mentira desde o começo. O Kanjuro conta que foi perseguido desde criança e seus pais viraram presunto bem na sua frente. E ele só conseguiu sobreviver porque foi acolhido pelo Orochi. E fala que tudo não passava de atuação, porque seu verdadeiro nome é Kurozumi Kanjuro, da mesma família que o maldito do Shogun. Disse que o primeiro plano vazou e não foram subordinados do Lau que contaram. Foi tudo obra dele. Ryu do Yasuke se sacrificou pra salvar o plano e mudar o ponto de encontro. Mas com o Kanjuro ali não adiantou de nada. Quando o Jack apareceu em Zou, onde ninguém é capaz de chegar sem um Vivre Card, foi o próprio Kanjuro que guiou eles até o Raizo. E é claro que também foi ele que vazou o último plano pro Mestre Orochi, que explodiu e bloqueou todas as pontes que levavam ao Porto Tokage, junto com o navio do Chapéu de Palha. Foi só por isso que ninguém veio. Os Banhas Vermelhas não conseguiam acreditar nas palavras desse traidor. E ele fala que a culpa é deles, que não suspeitaram de nada. 3 navios de guerra do Kaido gigantes aparecem, e as cadelinhas do Orochi começam a rir que realmente tinham uns malucos vindo de bote pra Onigashima. O Kinemon fica furioso e junta todo o seu ódio pra cortar a cabeça do Kanjuro. Só que a mula sem cabeça começa a rir da cara deles, falando que o teatro acabou. Aquela lá era só uma das pinturas dele, porque o verdadeiro apareceu atrás da Shinobu, mandando umas cobronas pra comer esse boi, falando que ele tem ordem de levar o Momonosuke pra Onigashima. O Kinemon fica desesperado e o cachorrão fala que o Kanjuro que eles conhecem não seria capaz de desenhar aquilo. Mas isso também era parte da atuação, porque ele sempre foi um artista nato. Os piratas fera começaram a atirar no bote, e o Ashura fatia a bola de canhão no meio. Eles estavam completamente impressionados, até um dos navios tomou uma bola de canhão na boca. Só ouviram a Nami reclamando que os dois conseguem dormir até numa situação dessas. O Zoro pergunta se o navio já tá consertado, e o Luffy grita pra atirar nesses merdas. Pediu desculpas pelo atraso, e os inimigos não estavam entendendo era nada. O bote dos samurais estava quase afundando, até que do nada o submarino do Lau aparece salvando eles. Mas o capitão tava full pistola, perguntando se eles têm cocô de galinha na cabeça pra entrar no mar com esse bote meia boca. O Kid também chega atirando do outro lado, e diz que viu um número absurdo de navios e samurais se reunindo no porto, e quase afundou todos eles só de meme. O Luffy e o Kid começam a brigar pra decidir quem vai ficar com a cabeça do Kaido, e o Kanjuro tava frustrado, falando que não ficou sabendo de nada disso. O macaco de borracha chama eles de bando de covardes, por virem com 3 navios gigantes pra afundar um simples barquinho. O Lau fala que eles não passam de um bando de NPC. Falam que o mar é dos piratas e agora esses cornos vão sentir o gosto da água do mar, porque tão prestes a virar comida de tubarão. Os chapéus de palha já estavam armados e preparados pra descer o cacete em geral, e o Kinemon tava dando graças a Deus que eles apareceram. Os piratas de copas também estavam livres e loucos pra dar o troco, sem contar os piratas Kid que iam tocar um heavy metal na bagaça. Os inimigos já miraram os canhões pro Sunny, e o Zoro fala que é a hora perfeita pra testar sua nova espada, e junto com o God Usopp que lança um Midori Bush, eles explodem os canhões. A Carrot pede desculpas pela demora, e o Kinemon volta a se animar, falando que enquanto tiver chance eles vão lutar. O Kid fala que eles podem ficar com esses fracotes, porque ele só quer a cabeça do Kaido. O otário do Kanjuro pergunta por que o bando do Luffy tá aqui, e o Lau deveria estar preso. Então só conseguia pensar que o Mestre Orochi não fez nada pra impedir os planos. As Tinkerbells ali em cima não conseguiam acreditar que o Sunny tava inteiro, já que eles explodiram o navio ontem com as próprias mãos, arremessaram bolas de canhão e destruíram tudo. E o Kanjuro fala que seria impossível reconstruir o navio da noite pro dia. O Frank lança 2 mísseis nele, perguntando se foram eles que sacanearam o navio. Até o Chopper ficou puto, falando que ontem à noite eles estavam muito animados e se divertindo demais. Estavam decidindo qual roupa de samurai eles iam usar, e o Luffy deixou o Frank ficar com a dele, porque ele ia usar de pirata tradicional. O Zoro tava saindo pra treinar e o Sanji mandou ele não se perder, mas do nada só ouviram os barulhos de explosões vindo do Sunny. Aí o Frank foi correndo desesperado, falando que agora já era, ou pelo menos era isso que o inimigo esperava. Mas o robozão riu da cara deles, falando que o Sunny não seria destruído por um simples estalinho daqueles, porque o Thousand Sunny é um navio construído da árvore de Adão, e vai navegar por 1000 mares sem sofrer um único arranhão. O máximo que eles conseguiram fazer foi queimar as velas, e nem o Frank segurou a risada quando viu isso. O Luffy pergunta por que tem tão poucos homens com eles, e queria saber se pode destruir aqueles navios de guerra. Não estavam vendo os 3.500 homens do campo de escavação e nem os Yakuzas, principalmente os navios que carregavam toneladas de armas pro exército. A Nami pergunta se teve algum problema, e o Kinemon até se ajoelhou enquanto chorava porque o plano deles tinha sido vazado. Disse que era tudo culpa dele e não fazia ideia do que aconteceu com os soldados.
soldados. E o Luffy perguntou o que diabos o Kanjuro tava fazendo ali com aquela cara de bunda. Jogaram um molotov no barco e o Frank já falou que não ia adiantar, mas o periquito lá em cima ri, falando que eles estão sozinhos e sem reforços. Então é só jogar eles na água que a natureza faz o resto. Por um momento eu desejei ser essa arma que a gatinha Butterfly jogou pra cima deles. O Luffy pergunta que papo é esse que eles não têm mais reforços, mas eles falam que ele não precisa saber porque já vai morrer. Só que a Nami botou os Zeus pra trabalhar e mandou um choque de trovão no inimigo, que arremessou um barril explosivo, mas a Robin pegou e jogou de volta nele. E o Gado Supremo já foi puxar o saco, falando que isso é girl power e ele ama Taylor Swift, que acabou de casar inclusive. Mas depois acordou pra vida e explodiu a arma da Tinkerbell. O Luffy manda responderem ele, e o El Bigodon fala que vai contar antes de matar ele. E contaram que eles afundaram todos os navios ancorados no porto. O Frank tava pistola porque deu maior trabalho pra consertar eles. E pra piorar, eles ainda destruíram todas as pontes. Então ninguém ia conseguir chegar aqui. Eles estavam rachando o bico igual um bando de hienas. E o Kanjuro falava que o fracasso deles é música pros seus ouvidos. Mandaram mais bolas de canhão pra afundar o barquinho, mas o Kinemon não ia conseguir cortar toda sozinho. Então o Sati, o Penguin e o Beppo chegaram destruindo elas, falando que eles nunca mais vão passar por aquele inferno e atrasar os outros de novo. Mandaram mais tiros, mas os mosqueteiros de Zou cuidaram desses. E como se as coisas já não tivessem ruins, o Periquito fala que ainda tem mais uma notícia. Disse que o banquete de hoje não é só mais um do Festival do Fogo, mas sim um banquete pra comemorar a aliança entre os piratas feras e os piratas da Big Mom. A rapaziada já ficou desesperada, e os inimigos falaram que era melhor desistir de uma vez. Mas o Luffy ri da cara deles, falando que eles não passam de fracotes. Mandou os dois recuarem que ele cuida disso. Mas o Lau fala que o Luffy que tem que recuar, e o Kid tenta roubar a cena dos dois. Então o Luffy e o Kid pulam na frente pra ver quem chega primeiro. Mas em um piscar de olhos o Lau chega lá, falando que ninguém vence sua sala de cirurgia na chuva, porque ele pode simplesmente trocar de lugar com uma gota d'água. Os três voltam a brigar e se batem pra tentar chegar primeiro. O Lau teleporta o navio lá pra cima e o Kid explode os canhões. O Luffy vai socando os idiotas no meio do ar e ativa o Boundman pra começar a lutar a sério. O Kid entra na forma Punk Vice e o Lau dá um choque no sistema da Butterfly que desliga o cérebro dela. Meteu uma bezetacil no navio, o Luffy deu um porradão e o Kid chegou socando aqueles braços de sucata. Esses três juntos explodiram e destruíram um navio de guerra como se não fosse nada. O Kid se gaba falando que deu o golpe final, mas o Lau caga pra ele e fala que tem mais um pra afundar. O Luffy fala que vai afundar aquele também, mas o cirurgião manda eles pararem de meter o louco porque é lógico que foi ele que afundou primeiro. E o inimigo não conseguia saber se eles eram inimigos ou aliados. Mas enquanto eles brigavam, chegou ninguém menos que o Kyoshiro com seu navio de guerra. O Zoro fica em choque porque esse cara é forte, e o cabelo de banana pergunta como ele pode ajudar. Os bunda moles falam que o mestre Orochi mandou afundar os navios, mas tá mais difícil do que eles esperavam. Então o Kyoshiro fala que é só afundar o inimigo e geral já treme na base. O Zorão se prepara pra receber o golpe, mas com um corte assustador, o maluco simplesmente corta o navio gigante dos piratas feras no meio. O Kinemon pergunta o que é que esse maluco tá fazendo. Os subordinados dele então estavam mais perdidos ainda. O Ashura manda tomar cuidado porque ele é o cão de caça do Shogun. O Yakuza que assumiu o posto do chefe Ryogoro. O Kyoshiro falou pros banheiras vermelhas que ele tem 200 homens e querem ajudar no ataque. Todo mundo ficou em choque sem entender nada. E até o Luffy perguntou se esse cara é maluco. A Kiko pergunta por que um subordinado do Orochi ajudaria eles. E o Topetudo fala que deve milhares de favores ao clã Kozuki. Falou sobre o caso do deus da montanha na capital 40 anos atrás, que o povo achou que o mestre Oden tava louco, mas aquilo só aconteceu porque o Kinemon era burro e tentou vender um filhote de javali. Então o Oden teve que fatiar aquele monstro e fazer um bacon pra rapaziada. O Calvomon fala que só uma pessoa saberia disso e pergunta se ele é o Denjiro. Os banhas ficaram incrédulos e o Ashura lembra de quando eles fugiam dos piratas fera, mas tiveram que ficar pra trás pro Kinemon e os outros conseguirem escapar. E ficou feliz que esse vagabundo tava vivo. Os banhas estavam tudo de queixo caído e ele jogou a peruca fora, falando que sim, ele é um vassalo do clã Kozuki e um dos 9 banhas vermelhas. Ele diz que quando descobriu que o Kim e os outros voltaram, ele queria ir correndo se apresentar, mas ainda bem que ele resolveu esperar, senão o espião teria revelado o disfarce dele e ele viraria presunto na mão do Orochi. Então, como ele tinha confiança do Shogun, conseguiu libertar os 1000 samurais da prisão de Hasetsu. A Nami e o Sop viram vários navios se aproximando e já acharam que eram inimigos, mas o Zoro com um olho só percebeu que não era nada disso, porque os navios tinham bandeiras com brasões de samurais, e agora eles tinham mais 1200 homens pro exército. Os capangas do chifrudo não conseguiam acreditar nisso tudo, e mandaram avisar o Onigashima urgentemente. E lembra que eu falei que o Kinemon ia fazer uma cagada que ia salvar a rapaziada? Se liga só. O Denjiro fala que o Kinemon é muito esperto, porque a mensagem do mestre Yasui era pra mudar o ponto de encontro pra Rabu, mas como o Kinemon percebeu que tinha um espião entre eles, disse de propósito pros seus homens irem pro porto de Tokage, que é onde eles estão agora. Só que os samurais não estavam entendendo era nada. Na verdade, a anta do Kinemon só confundiu e achou que a cobra tinha virado um lagarto. Por isso acabou passando a informação errada pro Orochi sem querer. E isso deu tempo suficiente pros guerreiros atravessarem as pontes antes de serem destruídas. Então, tirando o Kinemon, todos os 4200 homens entenderam a mensagem de primeira e foram pro porto de Rabu. E agora estavam chegando centenas de navios e milhares de soldados para finalmente começar a verdadeira invasão de Onigashima. Os 5 Yakuzas aparecem falando que estão prontos para vingar o clã Kozuki. E o plano de atacar Onigashima não fracassou nem um pouco. Na verdade, tava ainda mais forte, porque com os novos homens, agora eles tinham 5400 soldados. Ninguém conseguia acreditar e os chifrudos não conseguiam entrar em contato com Onigashima, porque o pessoal tava muito distraído com o banquete.
banquete. Os Chapéus de Palha comemoram que agora eles têm mais aliados ainda, mas o Zoro fala que não faz diferença, porque se precisar ele sola todo mundo sozinho. E o Luffy começa a rachar o bico falando que agora vai ser moleza, mas o Lau manda eles baixarem a guarda porque a Baleia Mon também tá em Onigashima. Mas o melhor de tudo era a cara de frustrado do verme do Kanjuro, que nem acreditava que ele se disfarçou esse tempo todo pra falhar no final. Os samurais começaram a gritar chamando Kinemon de gênio visionário, o único capaz de trazer a vitória, mas ele tava até agora sem acreditar que não era o Porto do Lagarto. O Cachorrão e o Ashura mandam ele ser honesto, porque eles sabem que ele não tem a menor capacidade de contar uma mentira inteligente, e ele não queria admitir que realmente achou que era Intokage. O Kinemon fala que talvez morra nessa batalha, porque ele já gastou toda a sorte da sua vida, e o Pitbull fala que ele é mesmo um safado sortudo, mas se for pra morrer eles vão morrer todos juntos em batalha. No fim vão ser enterrados todos juntos, e não é por nada não, mas o caixão vai ter que ser grande pra encaixar o Ashura junto com os outros, hein. Mas finalmente a hora chegou. Depois de 20 anos, os vassalos de Oden voltaram pra vingar o clã Kozuki e recuperar o país de Wano. Os 3 capitães também estavam animados e os Mugiwaras prontos pra sair na porrada. Os piratas feras queriam bater em retirada e contar tudo pro Kaido, mas agora quem estavam cercados eram eles, meu filho. Os 2 esquentadinhos já apareceram falando que eles não vão escapar mais nem ferrando. O Kanjuro começa a desenhar no chão e o Kawamatsu vai nadando a milhão. O Marmanjo desenha uma gaivota e o Momonosuke fica surpreso que ele sabia desenhar tão bem. O Kappa chega falando que não vai permitir que ele leve o mestre Momonosuke. Os 2 começam a trocar espadadas e pinceladas, e o Kinemon grita que tá indo também, mas a Kiko teve que lembrar ele que ele ia se afogar por causa da Akuma no Mi. O Kawamatsu tava furioso, perguntando como o Kanjuro se sente sendo um bosta, mas ele tava feliz da vida, falando que nunca se sentiu melhor, e que no teatro dele todos os banhas tinham um papel de otários. Agora chegou a hora de encerrar o espetáculo lavando o palco com sangue Kozuki, e montou na garça pra levar a cabeça do Momonosuke pro Kaido, mas mandou eles não se preocuparem porque ele também vai encontrar a Hiyori e mandar ela pro mesmo lugar que o irmão. O Kinemon grita que não acredita que ele desenhou um pássaro tão bonito, porque até hoje ele só tinha visto garranchos feios e inúteis que se dissolviam na água. Mas é claro que era tudo parte do personagem, mas inútil mesmo era o Momonosuke, que nem se transformava em lagartixa pra tentar escapar. Os capitães continuavam brigando pra ver quem derrubava mais barcos, mas o Luffy percebeu que o Renhento tava sendo levado, e o Kanjuro grita que eles estão ferrados porque nunca vão conseguir entrar em Onigashima. E o episódio acaba. Mano, agora o pau vai quebrar, hein, porque a nossa rapaziada tá vindo mais forte do que nunca pra guerra. Se você quer que eu traga o próximo episódio, já arrebenta o botão do like e se inscreve no canal pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 827 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá insano. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou. Até a próxima, Luffy.